quinto, deixa eu ver se já. Agora sim, começamos desse modo o quinto encontro da segunda série do projeto Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo, nosso grupo de pesquisa em Direito Processual Civil, Coletivo e Processos Estruturais da Universidade Federal de Ouro Preto. Comigo, Leonardo Nunes, sou coordenador do Observatório, sou professor de Processo Civil na Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa tarde agradável, com o nosso amigo Becláudio Oliveira Silva, o Beck, que é tão querido no Brasil inteiro. Beck, eu vou te ser sincero que eu estou arrepiando aqui de começar esse encontro com você, cara, porque tem muito tempo, cara, tem muito tempo que eu queria fazer uma coisa contigo, receber você pessoalmente aqui em Ouro Preto. Você sabe que eu estou falando de Belo Horizonte, mas eu faço as boas-vindas. Já te passo a palavra para a sua saudação inicial, meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado mesmo. Para mim, Léo, o teu convite para mim foi uma surpresa, como eu falei para ti, né? Nossa, assim, porque eu estava vendo as realmente vidas inspiradoras, não pensei que eu estaria nesse patamar. Veja, eu tenho uma paixão enorme por BH, né? BH, para mim, é uma das minhas grandes terras, né? Eu adoro estar em BH, tanto que em janeiro eu estive em BH para nada, assim, para nada e para tudo, né? Na verdade, Minas Gerais, para mim, é de uma riqueza do ponto de vista cultural e afetivo muito grande, que eu tenho grandes amigos aí, né? Léo, né? Dierle, que eu já conheço há anos, né? O Pedron, né? E professores, né? Professores assim que ajudaram muito a minha formação, como é o caso do professor Humberto Teodoro, o professor Rosemiro, né? Que são professores que sempre foi muito presente, né? Professor Bretas, o grande professor Bretas, né? E outros amigos que estão fora aí de BH, mas que estão um pouco mais distantes, como é o pessoal do Triângulo Mineiro, né? Lá de Uberaba, né? Tem o Lúcio Delfino. Uma grande escola também, né? Grande escola realmente, né? E assim, eu tenho uma das grandes satisfações estar em Minas Gerais, né? E estar virtualmente em Minas Gerais agora, assim, para mim é uma alegria enorme. E é interessante, porque a minha cidade natal, eu sou alagoano, de né? Penedo, E falo né? de Maceió, né? Mas a minha cidade natal é Penedo, né? Uma cidade que fica na margem de São Francisco, né? E ela Mas, tem todo desculpa, em Alagoas mesmo? em Alagoas. Ela é uma cidade que fica no interior, fica a 150 quilômetros de Maceió, e é uma cidade que é banhada pelo São Francisco, pelo Rio São Francisco, que nasce em Minas, né? E o que é curioso é que a cidade ela tem todo um passado colonial. Então, muitas das minhas... quando eu fui a Ouro Preto, muita coisa me fez lembrar, né, Penedo, porque a cidade deve ter uns 350 anos, e é uma das poucas cidades coloniais que tem em Alagoas, né? Penedo e Piranhas, e Marechal Deodoro também, mas Penedo tem um parque arquitetônico muito próximo do barroco, né, de Minas. Então, assim... Mas Penedo fica no litoral ou fica mais para o interior não, Penedo é zona da mata. Ah, tá. Ele fica a 40 quilômetros do litoral. Pertinho. Ela, na realidade, é a penúltima cidade antes da Foz. Na realidade, a Foz de São Francisco, ela fica na cidade de Piaçabuçu, e ela antecede. Na realidade, era tudo Penedo antigamente, né? E foi desmembrado, né? Então, quando o desmembramento, Penedo ficou um pouco mais recuado, né? O território. Fica a 40 quilômetros da praia. Então, eu sou ribeirinho, eu sou um ribeirinho e adoro o rio, né? Na verdade, eu sou muito mais fã de rio do que de mar, né? Por conta dessa minha relação com o rio, com São Francisco, que nasce em Minas, né? Que é um dos meus sonhos é conhecer a nascente de São Francisco. Legal. Por conta da importância, né, que São Francisco tem para a gente, né? E é um rio que é bem interessante para a gente, porque ele nasce lá de Minas e sai atravessando o Nordeste, né? Então, Verdade. uma das grandes... De fato, é um rio de integração nacional, né? Uma coisa interessante, né? A força de São Francisco, né? E é engraçado, porque a cultura ribeirinha é bem peculiar.
Mesmo aqui em Alagoas, é um pouco diferente, até o sotaque é diferente. O sotaque do ribeirinho é um pouco diferente do que mora em Maceió. Tem peculiaridade, tem palavras que são bem locais, embora Alagoas seja bem pequenininha, do ponto de vista de como Minas Gerais é um país, né? A gente é Alagoas bem pequeno, mas a própria geografia ribeirinha faz com que a gente tenha uma outra visão. E aí Penedo tem esse passado para a gente que é muito forte, né? A gente costuma sempre brincar, né? A gente cresceu vendo história, né? E essa é a nossa sensação, que a gente olha Penedo por causa todo o patrimônio histórico, né? A gente cresceu vendo história, né? E é uma das grandes orgulhos da gente que é ribeirinho. Olha, É você tá vendendo bem seu peixe, porque já comentaram aí no chat aí que Penedo é belíssima. Aqui, ó, tô vendo aqui, ó, Penedo é belíssima. E da forma como você fala, me parece assim, alguma coisa de cidade irmã com Ouro Preto, pelo patrimônio histórico, pela idade, né? Não se compara, Ouro Preto é hoje. É igual comparar o São Francisco com o Amazonas, né? Quando eu estive em Belém, isso não é o Rio, não, isso é o mundo. É impressionante, então, né? Ouro Preto é uma cidade fantástica do ponto, assim, você... Cosmopolita, né? É uma cidade que me deixou muito feliz de conhecer e de retornar. Na verdade, eu quero retornar muito, porque aquela cidade... Eu conheci uma mina, né? Conheci uma mina aberta na revisitação. E, assim, agora ficou claro que aqui em BH, Ouro Preto, nas Gerais, de modo geral, quando você fala eu conheci uma mina, eu conheci uma menina, uma moça bonita. Não, vocês teve uma mina. Não, foi uma mina visitação. Eu conheci uma mina que é eu fiquei muito emocionado em estar assim, porque na verdade é que chora, né? Uma coisa é você ouvir, né? Outra coisa é você vivenciar, ver todo o aspecto. E Minas tem muito disso. Acho que Minas ela carrega um traço fortíssimo da cultura, da formação do homem brasileiro, se a gente pode assim dizer, né? Então tem muito do Nordeste e eu acho que muito de Minas. Porque o resto do país é muito novo, né? Comparado à realidade tirando o Norte, vou dizer assim, Pará, né? O Nordeste, e aí entra Minas, né? Um pouco de São Paulo, mas o resto do país é muito novo do ponto de vista de historicidade, né? Você vai olhar de história mesmo, de construção, de nação, você tem muito claro isso bem presente em Minas. Eu acho que ela consegue agregar, né? Não só o aspecto do Sudeste, mas também do Nordeste, né? Do Centro-Oeste, então tem um caldo ali muito forte na de Minas, que é um local apaixonante. Bacana. Assim, o pessoal já deve ter podido ter uma ideia aí do clima, como é que vai ser nossa conversa dessa tarde. Eu te confesso que eu estou muito feliz, estou realmente bastante feliz pela sua aceitação, Beck, pronta ao meu convite. E o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer uma figura ímpar aí no nosso ambiente processualista, né, que costuma ser tão rígido, né, tão sisudo, e eu acho que por pessoas como você a gente está conseguindo, e outros tantos colegas, como é o Márcio, que está acompanhando a gente aí também. O Márcio é um irmão, né, rapaz? E torna mais leve esse clima de debates, de diálogos e de produtividade na área acadêmica. Sejam todos muito bem-vindos, aproveito para cumprimentar a todos, né, que estão nos acompanhando aí online, alunos de Ouro Preto, fora de Ouro Preto, deve provavelmente ter gente das Alagoas também, alunos do BEC, faço um cumprimento geral a todos, sejam todos muito bem-vindos. O chat, pessoal, vai ser o nosso canal de interlocução. Eu vou servir aqui como mediador, então, por favor, fiquem à vontade para mandar algum comentário, perguntas, né, através do chat, que no finalzinho a gente vai ter um momento para o diálogo de vocês com o nosso convidado. E também pelo chat, mais tarde, a gente vai divulgar uma lista de presença para quem está acompanhando os nossos encontros. Eles são certificados, então você pode utilizar isso aí para suas horas de atividade complementar nas suas universidades. Mas, para além disso, ainda que você não precise do certificado, nós te pedimos que faça o preenchimento do formulário para que possamos saber quem são vocês, né? Quem são os interessados que estão se aproximando das nossas atividades, e para que possamos, no futuro, manter o relacionamento estreito aí com vocês
através do Observatório de Processo, nosso grupo de pesquisa. Ô Beck, eu vou fazer uma apresentação do nosso convidado, embora, como eu te falei, seja um encontro informal, mas para que o pessoal tenha uma ideia de quem é esse nosso convidado. Eu já disse algumas vezes, Beck, que a respeito desse projeto, ele surgiu da necessidade de mudarmos um pouco o ângulo sobre o qual a gente está vendo essa proliferação absurda de materiais de excelentíssima qualidade durante a pandemia, né? Foi muito bom porque aproximou os palestrantes, os professores, os artistas, enfim, do grande público, e nós que muitas vezes não temos a oportunidade do contato direto, com a generalização desses caminhos virtuais, isso houve uma aproximação muito grande. Mas realmente começou a cansar pela intensidade dos conteúdos teóricos, né, de muita qualidade, mas isso começou a despertar em nós a necessidade. Bom, vamos conhecer também um pouquinho de quem está do lado de lá, quem são essas pessoas que tanto nos inspiram. Olha aí o grande Marco Jobim também acompanhando, seja bem-vindo, grande Marco. Tanto nos inspiram, tanto nos guiam, e você, Beck, é um deles. E, portanto, eu vou pedir licença nesse momento informal para trazer um brevíssimo histórico aí do seu currículo. O professor Beclaut Oliveira Silva é doutor em Teoria do Direito, Teoria Geral do Direito e Decisão Jurídica pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Direito Processual pela Universidade Federal de Alagoas, também especialista e também graduado pela mesma instituição, é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, associado fundador da ANEP, uma das associações mais interessantes, mais sensacionais, o trabalho espetacular que a ANEP, que é a Associação Norte-Nordeste dos Professores de Processo, realiza, é uma coisa que é exemplar para o Brasil inteiro. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é membro do CEAPRO, da ABDPC, e agora vem uma coisa interessantíssima, né? Porque você é, acima de tudo, professor. Eu acho que dos principais títulos que você tem, você é professor. Pessoal, não percam a conta. O Beck é professor adjunto da Faculdade de Direito de Alagoas, da Federal, tanto na graduação quanto no mestrado. É professor titular do curso de Direito do SESMAC, é professor titular do curso de Direito da UNIT, é professor colaborador de especialização em Direito em diversas instituições, e aí é difícil até falar todas, na PUC no Rio Grande do Sul, do SERS, da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, da Escola da Magistratura, da Escola Judiciária de Sergipe, SESUPA no Pará, IBET, SESMAC, UNIT. Mas o mais importante de tudo isso são os próximos 2 títulos que eu vou te falar. O primeiro, o Beck é poeta. Para quem conhece o Beck e acompanha as suas redes sociais, a gente tem a oportunidade de acompanhar várias poesias, às vezes poesias que vêm em uma frase, outras mais longas, mas é de uma sensibilidade que é uma coisa impressionante. Às vezes no dia a dia você está ali naquela correria, você lê um trechinho e fala, poxa, que bacana, que sopro, né, cara? E gostoso para a gente renovar. E o segundo título, que para mim é dos mais importantes, além do poeta, é o título de amigo. Cara, eu não conheço um processualista que não saiba quem é o Beclaut. Mas não é só aquela história o Beck é um cara que está muito distante. Não, o Beck é um cara amigo. E olha, eu já participei de vários eventos com você, de vários, FPPCs, jornadas, o Congresso Internacional organizado pelo Marco e pelo Luiz lá no Sul, lá em Porto Alegre. E, cara, é impressionante. Em todos o Beck tá. Em todos você é convidado. Em todos você atrai, Beck. Você tem um magnetismo. Você tem uma força que congrega. Eu acho que isso é uma coisa que falta no direito de um modo geral, sabe? E no processo de um modo particular, você é um cara, olha só, pelo seu currículo a gente consegue ver que você transita muito bem em grupos de escolas diversas. Você é um cara bem querido, né? Bem quisto. Em todos os estados, você está em grupos de pesquisa de várias universidades, você
Enfim, cara, você é amigo. Eu acho que o seu principal título, se você me permite, em tudo isso que a gente falou, que você é um cara dos mais amigáveis, amistosos, um cara camarada mesmo, sabe? E por isso eu preciso encerrar a sua apresentação para eu poder te deixar falar. Cara, ô, Léo, que caramba! Sem palavras, meu irmãozinho. Agora você. Para mim, assim, Léo é uma das grandes amizades que eu tenho. E é engraçado porque o processo que é um ambiente formal, e Léo tem toda a razão, ele nos últimos anos ele acabou atraindo um grupo muito mais diverso do ponto de vista dessa afetividade. Você não vai ver mais um grupo, não é mais um grupo sisudo. Isso é que é o curioso, né? A gente não eu fui acostumado, né, a um padrão de formalidades, né? Eu me formei em 95, né? E o padrão do processo mesmo é um ambiente muito formal, muito e a formalidade tem uma função, tem várias funções, uma delas é afastar. Verdade, né? verdade. Uma das funções é afastar. E de um tempo para cá, o processo ganhou uma característica muito curiosa, até por conta dessa nova geração que surgiu, né? E eu fico assim, muito orgulhoso de poder estar nesse momento, né? Eu dei muita sorte de estar vivendo esse momento em que o processo ganhou essa diversidade. E você foi muito feliz em colocar uma coisa. Eu sou professor, mas, na verdade, essa é eu sou professor desde os 13, 12 anos, eu acho, dou aula de matemática desde 12 anos, que era minha paixão. Minha paixão, na verdade, eu sempre falo, né? Eu queria ser astrônomo, né? Olha Então, que legal. a minha grande paixão é a astronomia, ainda é hoje, né? Ainda hoje eu me pego lendo sobre astronomia, mas só do ponto de vista mais informal, né? E o direito aconteceu, na realidade, pelas contingências da vida, realmente, né? A escolha de direito foi porque o centro cultural aqui em Alagoas não era propício. Aliás, no Brasil, na época, né? Eu fiz vestibular, vocês nem sabem o que é isso, né? Vocês agora têm Enem, né? A minha época era vestibular, né? Em 89, né? Em 89 fiz vestibular para entrar em 90, né? E eu tenho um outro grande orgulho, sabe, Léo? Eu sou de escola pública, né? Assim, isso para mim é uma das coisas, assim, para mim talvez algo marcante, né? Eu sou de escola pública desde a alfabetização até o doutorado. Então, assim, a escola pública para mim é algo muito, 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 muito caro, muito importante. Tá? Eu morei em casa de estudante, então eu sei qual é a realidade da universidade, porque eu vim de Penedo, né? A minha família não é uma família de posses, né? Pelo contrário, né, o bairro onde eu nasci, né, me criei, era um quilombola. Então, na realidade, a nossa realidade é uma realidade muito, muito dura com relação ao acesso, né? E para a gente é muito curioso, porque para muitos, e é muito comum as pessoas pegar tipos como eu como exemplo, né? Eu sempre costumo dizer, Léo, que eu não sou exemplo, eu sou sobrevivente, né? Claro, eu tenho uma capacidade com números, né? Eu sou disléxico, isso também atrapalhava muita coisa na minha vida, mas isso me deu uma vantagem conceitual, porque eu consegui, através dessa dificuldade, construir outros caminhos, mas foi muito intuitivo, tá? Uhum. E assim, eu sou muito grato a Deus pela essa capacidade intuitiva de construir caminhos com relação a isso, né? Então, o direito, para mim, ele acaba sendo uma das grandes ferramentas, mas não o direito mesmo. Veja que interessante, né? A minha formação, do ponto de vista, por conta da matemática, né, eu acabei caminhando para a lógica. Então, muito da minha produção, dos meus estudos, são muito mais estudos de lógica e direito, né? E por isso que eu acabei caindo, né, na fundamentação das decisões, né? Das decisões. Eu acabei indo para... Eu sou keynesiano, né, por conta da própria formação lógica do pensamento dele. Então, eu sou muito mais. Deve ser, né? Justamente. Essa ideia estrutural, para mim, é muito cara para mim. Por quê? Porque para mim faz sentido. Aí você diz, mas para outras pessoas, olha, é a minha maneira de ver o mundo, né? A maneira que a gente vê o mundo é muito curiosa, porque a nossa história acaba dando
vamos dizer, o contexto para a gente montar esse texto. Né? Esse texto que é o mundo, tá? Ele acaba sendo construído a partir de um contexto em que você está inserido. Né? E aí, quando eu começo a ver o direito, né, eu vejo o direito a partir de um prisma muito mais lógico. Né? E aí, claro, isso me dá uma certa vantagem em vários aspectos. Tanto que o meu livro, né, foi o único que saiu. E saiu porque Fred Didier é um cara porreta, né? Porque se não fosse ele, não tinha saído. Por quê? Porque eu sou muito seguro de publicar. O meu doutorado mesmo, que é sobre convicção, né? Da cognição, perdão, ele nunca saiu, né? E não saiu por quê? Porque eu acabei não permitindo mesmo, né? E eu pretendo retomar, porque é um trabalho que ainda é pioneiro no assunto sobre cognição, né? Eu trabalho com pragmática da linguagem, num pensamento de Bakhtin, né? É um caminho, né? Na verdade, é uma evolução da fundamentação para a cognição, mas, assim, eu pretendo publicar mesmo um dia, né? E é um tema que eu me vali muito, um tema que é muito caro para ti, que é o mandato de segurança. Por quê? Porque o meu trabalho de doutorado foi justamente analisar a cognição a partir do MS. Então, assim, tanto é que o seu livro está separado, né, para fazer parte. Por quê? Porque o teu trabalho de mandato de segurança é um trabalho fantástico. Tá? Eu li o seu trabalho, adorei, e ele é um dos que está separado para poder, quando vier, né, essa publicação, que vai vir, né, ele vai estar inserido porque ele é um trabalho que é digno de divulgação. Né? Assim, você fez um trabalho de mandato de segurança que é um trabalho... Você e o Mouta, para mim, são dois grandes nomes. O Mouta é fera demais. Eu não conheço pessoalmente, mas tudo que ele faz no mandato de segurança... claro, em outras áreas também, mas no mandato de segurança eu sou muito fã dele. O Henrique Mouta é um grande irmão que eu tenho, assim, eu conheço o Mouta há mais de 10 anos, entendeu? E a gente fez uma amizade muito grande, né? E é por isso que eu tenho esse vínculo com o Pará, né? O Pará, para mim, é uma segunda casa. Eu sempre digo que quando eu morrer, eu quero ir para Belém, né? Belém é meu céu. Eu quero ir para Belém, porque Belém é uma das cidades mais incríveis que eu já visitei, do ponto de vista de tudo, né? Da culinária, dos povos originários, assim, eu tenho uma grande fascinação. Então, assim, Léo, o processo para a gente, né, e nesses nossos encontros que acabou acontecendo nesses últimos 10 anos, acabou gerando uma confraria. Né? Uma confraria. Eu me recordo, né, que eu conheci a professora Juliana, né, e eu não sabia que a Juliana era Juliana. Eu apenas conhecia a professora Juliana, a gente estava na defesa do professor, eu vi assistir a defesa do professor Câmara, né? E houve um evento na UFMG que o Dier me chamou o professor Câmara, chamou o George, chamou o professor o Kramer, Naldo Kramer, para fazer um debate. Foi bem legal lá na UFMG. E aí eu conheci a professora Juliana. E eu não sabia que a Juliana era Juliana. Por quê? Porque eu sou leitor de Juliana. Né? Na verdade, eu sou leitor dela há muitos anos, até que eu me deparei com uma jovem, né? Uma pessoa jovem. Caramba, professora, você é muito jovem. Eu imaginava uma senhora já bem idosa, né? E assim, eu faço questão, assim, quando eu vejo alguma coisa de Juliana, eu sempre estou assistindo, porque ela tem muito a nos transmitir, né? Eu adorei o encontro que você teve com ela, foi, assim, para mim foi muito emocionante, inclusive. Eu assisti depois, eu não pude assistir no mesmo dia depois, fiquei emocionado com o encontro, né, do meeting. E assim, eu tenho... Foi por causa dela que eu vim para o processo. E é impressionante, ela, assim, ela deu uma sensibilidade muito grande, né, de uma sagacidade muito grande. E assim, eu tenho uma grande admiração por ela. Eu não sabia que ela era ela, aquela coisa, né? A gente acaba tendo isso. E a gente tem, assim, eu lembro agora do Gaio, né? Gaio é outro mineiro porreta, né? Que é o processo está trazendo para a gente uma quantidade de gente boa, né? Vamos dizer bem claro, né? Não é só grandes técnicos, são grandes técnicos, talvez
eu acho que a gente nunca teve tantos bons técnicos no processo como a gente tem agora no Brasil, né? A gente hoje tem uma gama, né? É uma honra para vocês ter o professor Leonardo. O professor Leonardo é fera, tá? Eu digo a vocês, assim, com toda franqueza de coração, porque o professor Leonardo é um dos grandes nomes que nós temos no processo, tá? E para vocês, assim, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Eu estou apenas só chovendo no molhado, mas já sabem que o Leonardo é um dos grandes feras do direito processual. Generosidade sua. Não é, Léo, não é. E, assim, vale a pena isso. É uma coisa que eu sou meio... por conta da minha formação religiosa, né? Eu sou católico romano, e tem uma santa que eu gosto muito, que é Santa Teresa de Ávila, né? E Teresa de Ávila tem uma frase que me marcou bastante. Ela dizia o seguinte, que pior que a falsa humildade é a falsa modéstia, né? E que a gente tem que ser... tem que agradecer, tem que deixar claro nossas virtudes, né? E, assim, quando eu falo para vocês sobre isso, sobre essa questão da grande Marcelo, meu irmão, grande Marcelo. Assim, quando tu fala isso, eu estou falando com você de forma muito, muito franca, até porque é de uma justiça muito grande, né? Ter um professor como você, né, dentro da academia, tá? Que tem uma preocupação, uma dedicação enorme com a academia, tá? E que tem humanizado, porque é interessante que eu vou dizer para você, esse seu encontro, tá? Ele desobjetiva, né, os autores, né? Os autores acabam se aparecendo não como um texto, né? Ele aparece como um contexto. Eu acho que isso é fundamental para que os nossos alunos possam nos ver, né? E é engraçado isso. Eu gosto da palavra ver, mas eu prefiro enxergar, né? Porque a gente, quando lê os textos, a gente vê o autor, né? Mas a gente enxerga o autor quando a gente se depara com ele nos seus pormenores, né? Eu acho que esse seu papel aqui é fundamental para colocar a gente nesses pormenores, né? Ou seja, a gente acaba sendo colocado de frente para vocês, né? Mas não na frieza da objetividade de um texto, né? Mas dentro de um contexto, né? E olha essa coisa que você está falando da confraria, né? Quanta gente nova apareceu, sobretudo na onda do novo código, né? Você falou 10 anos, eu não tinha me apercebido disso, viu, Beck? Porque a gente tem muito marco do CPC 2015, né? Como se tudo isso tivesse acontecendo só de 2015 e 2016 para cá. E, na verdade, como o projeto é de 2009, eu percebo agora mais claramente essa onda de aproximação de novas pessoas e dos novos, como foi o meu caso, como é o meu caso, com as pessoas que já estão há muito tempo nessa vibe, ao longo da última década. E quanta gente nova apareceu entre meninas, meninos, gente de todos os estados. Você vê hoje uma integração muito forte entre os estados, muita gente do norte, muita gente do nordeste, muita gente do centro-oeste. Não existe, entre nós pelo menos, essa diferenciação. A gente nota muito a questão dos sotaques, né, quando a gente está no FPPC, por exemplo, e é muito gostoso isso. É muito legal isso. Você está tocando num ponto interessante, porque, veja, apenas nesse exemplo, né, esse nosso projeto das histórias inspiradoras, é só um exemplo, mas é um exemplo pequenininho, porque eu não tenho a pretensão e não conseguiria fazer da grandiosidade que o Marcelo faz, por exemplo, da grandiosidade que o Márcio faz, por exemplo, com maior frequência, com outras pessoas, com mais gente. Mas é muito bacana você ter uma aceitação imediata sua para falar com a gente, com o Câmara, com o Daniel Mitidiero, com a Thaís Pascoal, com o Fred, poxa, todos eles, a Suzana, a Juliana, enfim, todos eles, o Marco, todos eles prontamente, poxa, eu quero vir, eu quero falar. Então, assim, é muito legal, é muito gostoso ver essa integração, especialmente fortalecida nos últimos 10 anos, né? E esse foi, assim, foi um fenômeno muito, muito forte pra gente. Quando a gente se reuniu, eu nunca esqueço esse encontro, né? Eu recebi um e-mail, né? E-mail é coisa de velho, tá, gente? E-mail é coisa de velho, na verdade. Eu uso muito ainda. Eu uso muito. De repente, eu descobri que e-mail é coisa de velho. Para mim era coisa moderna. Não, é coisa de velho. Eu recebi um e-mail
do Paulo Hoffmann. Paulo Hoffmann é ele está afastado, mas é uma figura fantástica de São Paulo, né? E me convidando para participar de um evento que ia ter na USP dos jovens processualistas. Isso foi em 2008, 2009, meu Deus. Acho que foi 2008, isso mesmo, 2008. E aí eu tomei um susto, né? Porque eu não conhecia ninguém, né? E eu não tinha ainda contato. O contato com o Fred era um contato muito formal, aquela coisa meio que ainda embrionária, né? Uhum. Fred é muito novo, mas Fred já era um nome em 2008 já, né? Fred já era um Fred já. Sim. E aí eu telefonei para ele, disse, olha, eu recebi um e-mail, eu não sabia se era vírus, que era aquilo, né? E ele disse, eu te indiquei, vá lá. Aí eu disse, eu vou, né? Comprei passagem, fui para São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo, porque eu tive medo de São Paulo, né? Eu sou um nordestino e eu tinha muito medo do Sudeste, né? O sudestino me deixava meio aperreado, né? E veja que é engraçado isso, porque eu não era muito de viajar, eu era muito índio, né? Também a minha herança indígena é muito forte, com os careris aqui tem uma ascendência negra, branca ainda, aquela mistura toda, né? E aí eu fui para esse evento, e aí foi quando eu conheci Mouta, conheci o próprio o Hoffmann, o Mazei, o pessoal, e lá muita gente que estava começando mesmo no processo, fazendo mestrado, eu já estava no doutorado já, né? E aí a gente começou dali, né? Quando você falou da ANEP para a gente foi uma das grandes realizações, assim, se você quiser dizer, para a gente no Norte-Nordeste. Por quê? Porque o Norte-Nordeste, durante muitos anos, a gente acabou, por conta da questão geográfica, mas também a questão mesmo, do ponto de vista de deslocamento mesmo, a gente tinha poucos autores de processo, né? Uhum. E a ANEP surge por conta do IBDP, que decidiu fazer reuniões locais, né? Ia haver reuniões locais, uma região no Nordeste, uma região no Norte, no Rio, em Minas, em São Paulo e no Sul. Só que o do Nordeste não deu muito certo e a gente resolveu juntar-se com o Norte. E, na verdade, foi aquela coisa meio que embrionária, né? E a gente se reuniu lá na Bahia, na UFBA, né? E tinha 12 pessoas, né? Uhum. 12 pessoas, né? E, bom, a gente viu que dava certo aquilo. E a gente começou, marcou a reunião para 2010, foi no Ceará, o grupo já aumentou, né? Engraçado que tinha muito mais gente do Pará do que do Nordeste. Tinha eu, Pedro Henrique, né? Daqui de Alagoas, né? Tinha mais 2 de Alagoas. Tinha 4 de Alagoas, né? 2 pessoas acabaram não continuando, né? E tinha muito mais gente pouca gente de Recife, tinha Leonardo Carneiro da Cunha. Léo Cunha. Né? Léo Cunha. E a gente formou o grupo. Quando foi um grupo no Ceará, o grupo cresceu, né? No Ceará cresceu. E a gente decidiu fundar a ANEP no outro encontro, foi 2011, o ano que vem faz 10 anos da fundação, e ela foi fundada lá em Belém, né? E é engraçado que a gente ainda não parou para analisar. Eu acho que o Marco Jobim, né, nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, talvez um dos grandes incentivadores dessa confraria. Marcos Exato. Talvez um dos grandes. Eu sempre falo com ele isso. Marcos, ele é um idealizador dessa confraria, né? E Marcos, ele sacou bem isso, né? Quando ele falou das escolas, né? E ele coloca no livro dele das escolas, coloca a ANEP como escola. E é uma escola muito plural, por quê? Porque tem Euseniano, que sou eu, né? Tem Pontiano como Pedro Henrique, né? Tem Barbosiano, tem um grupo muito diversificado, né? De pensamentos. E a gente percebeu que ele era muito diverso. Tá? E essa diversidade a gente acolheu não como ruim, mas como singularidades que formam pluralidade. Porque e a ideia não era formar uma escola, né? Não formar uma igreja, mas deixar que as pessoas produzissem o seu conhecimento, né? E que fosse um conhecimento que fosse capaz de agregar. Né? E isso a gente foi muito feliz nesse papel, e a gente está crescendo ainda, e a ideia da gente é ainda chegar em vários estados. Você tem uma ideia, a gente só tem um sergipano na ANEP. Uhum. Né? Então, veja, eu sou de Alagoas, sou vizinho de Sergipe. Né? A Bahia é vizinha de Sergipe, mas a gente não tem muitos sergipanos ainda. Né? E a ideia da gente é crescer mesmo, para quê?
para que a gente comece a produzir um direito local. E por que é importante isso? Porque o Brasil é continental. Tá? Minas Gerais... continentais, exatamente. Assim, Minas são Minas. Né? Eu acho que Minas Gerais é muito legal, Alagoas também, porque não é uma lagoa só, são alagoas. Mas Minas é um universo, tá? Com peculiaridades as mais diversas possíveis. Tá? E, claro, a gente precisa ter uma ciência processual que seja capaz de compreender essa diversidade. Nós somos diversos, tá? E eu gosto muito de linguística, e a minha paixão é a linguística. Talvez uma das... minha paixão mais antiga, mais nova, né, a linguística, né? Começou com a matemática, depois com a astronomia, acabou indo para a filosofia, e hoje a minha última paixão é a linguística, com a poesia. Tá? E a linguística é muito curiosa, porque a língua, ela é uma maneira de você ver o mundo. Né? Quando a língua morre, o mundo fica mais pobre, né? Porque a gente perde, e falar isso é minha culto, acho que é de uma sensibilidade fantástica, né? E aí, claro, essas diversas línguas, né, faladas pelos processualistas das Minas Gerais, né, dos São Paulos, das Rios, Alagoas, né, das Alagoas, né, dos Pernambucos, isso só enriquece, né? Uhum. Das terras de Marco, né, das terras gaúchas, né? Exato. Lá dos nossos gaúchos fantásticos lá. Ou seja, veja que a gente tem uma riqueza, tá, do ponto de vista de construção de saberes muito, 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 muito rica. Tá? Uhum. E aí eu fico maravilhado em chegar, por exemplo, encontrar, quando eu vou a Minas, encontrar... Olha o Mouta aí. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, professor Mouta. Também aproveito para cumprimentar o Bruno Cavaco. Grande, Mouta. Satisfação tê-lo aqui. Falamos de você há pouco, meu irmão. Você é um irmão querido. Tá vendo das grandes parcerias que eu já tive, a gente já escreveu junto já. A Mouta é uma mente diferenciada e uma pessoa generosa, que é muito marcante isso dentro do processo, né? A gente tem visto hoje, né, o processo com muitos sotaques, né? E isso é legal para a gente ouvir, né? A gente, antes a gente só ouvia uma voz, né? Isso está bem claro isso, né? Mas você dizia que a ideia deu certo, ainda está crescendo, ainda está evoluindo, mas a ideia deu muito certo. Eu vou te contar por uma experiência pessoal, né? Por essas andanças no FPPC, a gente vê como é organizada a ANEP, como é organizada as pessoas que compõem a ANEP. E você vê, por exemplo, um estado, né, da grandiosidade física, né, de Minas Gerais, e que já teve no passado expoentes do direito processual que foram ministros e que construíram, edificaram essa nossa teoria, participaram da edificação da nossa teoria processual, no meu caso, Saulo Figueiredo Teixeira, o Hernando Fidelis, o professor Humberto Teodoro Júnior, e você vê uma espécie de um gap geracional, né? E de repente você vê outros protagonistas e Minas ficando de uma certa forma meio abafada, meio escondida. E você vê que muita dessa força da ANEP, essa união entre os estados, a participação, acabou fazendo eclodir um número gigante de processualistas que hoje são referências, e são essas pontes entre as gerações também, né? É uma coisa muito notável, é muito legal, e de novo, reforça aquela ideia da confraria que você disse há pouco, né? O Marco faz isso muito bem lá no Sul e consegue ser também um centro de congregação e de formação, e a gente acaba vendo ali surgir também outras referências e outros expoentes. Eu acho que a gente está num movimento, você acredita nisso? A gente está realmente num movimento de diversificação, de ampliação e de agregação também nesse mundo processual, né? E eu acho também que, além de tudo isso, a gente está começando a colocar cores. Até então, e veja, eu percebi isso, sabe aonde, Léo? Em Uberaba. Uhum. Uberaba aconteceu uma coisa muito marcante para mim, pessoalmente, né? Eu estava no congresso lá de Lúcio. Lúcio é um gigante, né?
tá lá em Uberaba, mas aquele encontro, o congresso dele é um congresso fantástico, né? Eu estive em Uberaba, e eu dividi mesa com o Alexandre da Rosa, com a Bia Presgrave, nossa amiga também, e depois de Erle, e minto, Dias chegou depois, era outra palestra, era o professor Bretas, professor Rosemiro, a Bia, professor André Rosa, e eu acabei, a Bia pediu para eu inverter, eu acabei sendo o primeiro. E eu dei a palestra, né? E a minha palestra era sobre a questão sobre o dialogismo em processo. Digo, o tema vai ser esse, eu vou tentar trazer para eles para informação, e eu gosto das minhas palestras de tentar trazer com a linguagem simplificada o que eu estou estudando, para que as pessoas possam dizer, olha, tem muito que aprender, mas tem muito que estudar sobre isso, mas trazer a informação qualificada, né? Eu terminei a palestra, né? O professor Breto, o professor José terminou a palestra também, e aí uma pessoa que estava assistindo veio me cumprimentar, né? Terminou a palestra, me cumprimentar. Ele disse, professor, posso dar um abraço ao senhor? Eu disse, claro que pode. Aí, dá um abraço, né? O professor Márcio, que eu tenho o maior abraço do Brasil, é porque eu sou gordinho, Márcio. Márcio tirando o ouro. E aí, realmente, um dos grandes problemas para mim na pandemia é a falta de tato, né? O tato talvez seja o sentido mais importante que eu considere. O tato é mais importante do que a visão, do que a audição, porque o tato, ele aproxima, né? Você só consegue... a visão eu vejo de longe, né? A audição eu ouço de longe, mas o tato não. O tato só próximo, né? Só tem tato próximo. O tato é fundamental. Acho que é o sentido mais rico que nós temos. Ele me deu um abraço bem forte e começou a chorar. Aí disse, professor, pela primeira vez eu vi um negro falando. Eu parei, caramba, e aquilo me impactou, né? E me impactou de forma muito interessante, porque até então quando eu não tenho eu não tinha, né, essa maneira de ver, né? E de repente eu percebi que esse lugar que eu estava, tá, acabava criando para aquela pessoa, tá, um outro espectro, ou seja, ele não estava vendo um processualista, ele estava vendo um negro falando, ou um preto, como alguns preferem. Tá? Uhum. Isso para mim foi muito impactante, porque eu não vi isso no Nordeste, não vi isso em São Paulo, eu vi isso no interior de Minas Gerais. Tá? E o que tem acontecido hoje, e isso é importante, inclusive, eu acho bom bem salientar, né? Porque a gente está precisando mesmo, né? E a gente tem conseguido fazer isso, trazido para esses ambientes mulheres, homens pretos, mulheres pretas. Por quê? Porque a produção acadêmica, tá? Ela é uma produção que tem sido, pelo menos no processo, bem aberta, bem diversificada. Tá? A gente tem visto mulheres produzindo ciência do processo do maior refinamento possível. Tá? E isso é fantástico, você chegar e se deparar com a produção e deixar bem claro isso. Né? Não estão ali, por favor. Uhum. Né? E eu acho, Léo, que isso tem acontecido muito, muito forte, e para mim isso é importante. Tá? Essa percepção, né, de que nós temos sotaques, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque o sotaque também afasta. Tá? O sotaque também afasta. Né? O fato de a gente tinha... É muito comum, Léo, até bem pouco tempo atrás, a gente trabalha... Eu fiz curso de rádio, né? De rádio? De rádio, cara. Dessa questão de religião, né? Da minha igreja, né? Tinha um programa de rádio, eu ia ser padre, né? Queria ser padre, depois desistir. Não dava. Mas assim, eu tenho maior respeito para quem tem a vocação. Eu tenho maior orgulho. E aí o que acontece? Eu ia fazer um programa de rádio. E no programa de rádio, né? No curso, tá? Uma das coisas que a gente aprendia é que a gente tinha que acabar com o sotaque da gente. Que é isso? Porque o padrão o padrão é carioca. Mas o carioca não é o carioca falado no morro, o carioca falado por um tipo de padrão mesmo. Então você tem que criar o sotaque. Então você tem que neutralizar o sotaque,
para falar como se fosse um carioca. E aí eu percebi que os repórteres nas TVs, eles falam o mesmo sotaque. Hoje mais não, mas é muito forte você encontrar a diversidade enorme e eles têm um padrão único, né? Isso me incomodava, né? Eu sempre fui muito crítico com relação a isso. Eu digo, dane-se, né? Dane-se, não vou fazer isso não. Mas estupidez, né? Hein? Que estupidez. É estupidez, mas isso é muito forte. Inclusive hoje, até no teatro mesmo, né? O pessoal que vai fazer teste no Sul, tá? Em algumas situações, ainda hoje tem isso, de você neutralizar o sotaque. Né? A gente não pode ser inocente de achar que não existe isso, né? Não existe essa coisa do afastamento pelo sotaque, enfim, e por outros estándares também, né, Beck? Mas eu vou te ser sincero, pessoalmente, cara, eu acho uma delícia quando você está num evento e ver, de uma, como você falou, de um colorido, né? Dá o tom, dá alguns coloridos diferentes no evento, você consegue ver que não é tudo, não precisa ser tudo pastel, não precisa ser tudo a mesma cor, não precisa ser tudo frio, né? É muito interessante, já que a gente está falando dos exemplos, é muito interessante, eu já falei isso pessoalmente com o Fred, o poder do FPPC. É uma coisa interessantíssima, eu nunca vi nenhum evento de nenhuma outra área, olha que eu também rodo por aí, no direito das famílias, sucessões, civil de um modo geral, eu nunca vi nada igual ao FPPC. Além dessa coisa de agregar gente do Brasil inteiro, que vai sem ter nenhuma promessa de que vai receber um título, um certificado, ao contrário, você tem que pagar a passagem, o hotel, a alimentação, não tem inscrição, né? Na verdade é uma doação que você faz lá para ajudar a rodar o lanche, pronto. Mas assim, um evento em que todo mundo vai voluntário, agrega gente do país inteiro, horizontalizado, você não tem aquela coisa de quem é chefe, quem é do MP, quem é juiz, quem é desembargador, quem não interessa se é aluno da graduação, do mestrado, doutor ou azar, não interessa. E você consegue ver essa deliciosa congregação de sotaques, de gêneros, enfim. É uma coisa muito legal isso no processo, né? Eu acho que o FPPC, ele tornou, né? Eu acho que ele, como você colocou de forma precisa, de forma horizontal, tá? Ele acabou aproximando todos os rincões do Brasil. E ele tem você não tem um sotaque só, você tem, e é engraçado isso, porque a quantidade de doutores e mestres que surgiram por conta dessa estrutura. O que eu conheço de gente que passou a estudar processo, que hoje são professores titulares de processo, tá? Decorrente desses eventos, que se encontraram ali e viram que aquilo ali, para além da ciência, era um ambiente que era um ambiente acolhedor. Eu acho que acolhia mesmo, né? Aquele ambiente que você é capaz de se sentir abraçado mesmo. Então, é um evento que abraça. Eu acho que Fred, ele foi de uma felicidade, assim, fantástica, tá? Em criar aquele evento, né? Esse evento fantástico que é o FPC. E ele tem produzido frutos que talvez ele não ainda mensurou ainda a quantidade de pessoas que estão estudando o processo, né? E isso é bom? Claro que é. É importantíssimo isso, né? Porque a gente acaba tendo uma maior profundidade, né? Isso é um ponto interessante, uma maior profundidade com relação ao estudo do processo, tá? Então, por exemplo, e aí você vê, por exemplo, a qualidade das lives, né? Você vai ter lives que você ouve e você grava para ouvir de novo, tá? Porque é uma densidade tão grande de informação, tá? E o pessoal que está assistindo está acompanhando, isso é que é mais maravilhoso, tá? O Marcelo faz umas lives fantásticas, né? Eu assisti algumas, né? Não só algumas de Jobim, então, são primorosas, né? E o próprio Mota, que está aqui presente, o Mota o Mota tem uma capacidade de sistematizar a informação, né?
com poucos, né? E aí você tem uma produção acadêmica, tá? Muito grande. E eu tenho ficado muito feliz de perceber tanta gente nova, né? Produzindo conhecimento. E, assim, para mim é uma felicidade muito grande. É tá? verdade. É verdade. E você está falando dessas novas... das pessoas que estão aparecendo aí como novidades, né? Nesse movimento, quanta gente nova surgiu, inclusive nesses movimentos como processualistas, mulheres no processo, esses projetos como afiliada acadêmica, sabe? Um movimento muito legal. Ô Beck, eu queria mudar um pouco a perspectiva do nosso debate, porque eu tenho uma pergunta já de cunho um pouco mais técnico, mas para tentar explorar um pouquinho o seu conhecimento, para aprender com você, para a gente ter essa oportunidade. Você se dedica já há muito tempo no estudo da decisão, da fundamentação, Sim. e está aparecendo uma crescente onda aí, não só de digitalização de processos e virtualização de julgados, mas parece que é um caminho sem volta, que é a robotização das decisões. Né? Eu sei que essa expressão que eu estou usando pode ser uma expressão equívoca, mas isso é algo que me preocupa muito como advogado, é algo que me preocupa muito como professor, porque a gente tenta passar para os nossos alunos, né, alguns parâmetros de fundamentação de decisões, o que pode, o que não pode, quando a decisão se considera fundamentada, quando não, as hipóteses de vício, enfim. E a gente está vendo cada vez mais um movimento de automatização de julgados, né? Não só no juízo de admissibilidade, e aí o advogado passa a se destacar se ele conhece algumas expressões que o robô foi programado para cortar o recurso a partir do nascedouro, né? E mesmo utilizar-se de outras expressões que seriam chave para que o recurso seja admitido. Mas esse é um problema muito grave, porque tranca a via de acesso à justiça nos tribunais. Mas o que me parece mais grave é o julgamento de mérito em si. Como é que você vê essa onda crescente? O que você consegue projetar aí para a próxima década? Porque isso não vai ser uma coisa que a gente vai ver daqui a alguns séculos. A nossa geração ela vai sofrer muito com isso, né? Ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente vai realmente sofrer muito com essa situação. Como é que você vê esse movimento aí para a próxima década? Você que é um estudioso, né, das decisões, obrigado, da irmãozinho. Obrigado, Léo. Você é muito gentil. Léo, quando me deparei com essa questão, né, e essa questão tem me trazido muitas reflexões, né? Eu acabei indo estudar Pitágoras e os pitagóricos, né? E por que estudar Pitágoras e pitagóricos? Genial. Porque a ideia dos pitagóricos, né? Pitágoras deixa pouca coisa escrita, mas dos pitagóricos, né? É sintetizada numa frase muito precisa de Nietzsche, quando ele fala dos pitagóricos, né? Ele diz o seguinte, com as relações pitagóricas, né? Para os pitagóricos, o futuro é uma equação. De uma precisão a frase de Nietzsche sobre os pitagóricos, porque ele consegue, numa frase, sintetizar um pensamento muito forte da antiguidade, né? E que ele acaba sendo um dos grandes vetores para o que a gente está pensando hoje, né? Os pitagóricos, eles influenciam de forma muito clara, né, tanto o Platão como também Aristóteles, né, que é essa tentativa de objetivar. Professor Rui, que honra estar por aqui, professor Rui é figuraça. Então, essa tentativa mesmo, né, de resolver o problema do futuro, que o futuro ele é algo... É fantástico, porque eu costumo brincar que o futuro não existe, o futuro é um tempo verbal, né? O futuro é um tempo verbal. O que eu tenho é o acaso, né? O amanhã é o acaso, né? E o futuro é um tempo verbal, né? Até uma amiga minha que é poeta, né, começou a rir quando eu falei sobre isso, né? O futuro é um tempo verbal, né? Então, o que vai acontecer com relação a isso, né? A gente está tendo agora, e a gente teve um primeiro movimento fortíssimo
que foi a escola de exegese, né? Que foi a tentativa de matematizar o direito. Se a gente for pegar, por exemplo, o pensamento de Kiovenda, né, do silogismo da sentença, né, esse silogismo ele é matematizado, né, em que eu tenho uma premissa maior, que é a lei, premissa menor, que são os fatos, e a conclusão decorre das premissas. Tá? E essa ideia da decisão judicial, né, de a fundamentação ser um silogismo, tá? Isso está claro nessa tentativa que tinha no século XIX de, através de um conhecimento exato, chegar à resposta. Veja que a ideia não é antiga, não é nova, é muito antiga. Né? Só que agora a gente vai ter um mecanismo capaz de objetivar. O positivismo lógico tentou fazer isso. Através de quê? O pensamento do neopositivismo, lógico, no século XX, né, tentou precisar as palavras para dar precisão nas chamadas ciências humanas. E com a precisão semântica, chegar a uma resposta correta com relação não só ao direito, como também à questão social. Né? Bem, chegamos agora. Né? Chegamos agora nesse momento atual. Tá? Agora a gente tem ferramentas, tá, capazes de, através de uma equação, tá, essa equação aprende, né? É engraçado que o algoritmo aprende, tá? E ele é capaz de... Curiosíssimo, né? Através dessa... Justamente, né? Através desse processo de aprendizado, tá? E veja que ele está diante de uma leitura, e o Dierle, ele traz, né, a evolução dos algoritmos, em que ele lê a petição, tá? E ele, aliás, ele só precisa de uma dica, né? Se você der um parágrafo para ele, ele escreve um livro. Né? Isso é fantástico. Do ponto de vista humano, isso é fantástico. Tá? E aí, veja que interessante. Eu tenho, com relação a isso, tá, a possibilidade dela ler provas. Né? Veja, ela pega os autos, lê a petição, lê as provas que foram carreadas aos autos, tá? E ela produz uma decisão. Qual é a grande questão? A grande questão, e aí é o nosso grande, eu acho que talvez o nosso grande dilema, e eu coloco o dilema, gente, de forma muito clara, tá? Porque a matemática tem problemas, e o problema reclama soluções corretas, tá? Na vida a gente tem dilemas. Por quê? Porque o amanhã pode ser, né? O amanhã não pode ser, né? E aí eu me valo de Agostinho, né? Agostinho, quando fala do tempo, né, esse tempo não existe, porque o passado pereceu, acabou, o presente não permanece e o futuro não aconteceu. Então, o tempo não existe. O que vai acontecer nesse contexto? O que vai acontecer nesse contexto é que, através de decisões padronizadas, tá, o que eu tenho é um congelamento, ou seja, uma repetição do ontem. E aí, claro, eu acabo com amanhã. De uma certa forma, eu dou precisão, Léo. Eu dou precisão com relação a quê? Eu dou precisão com relação ao futuro. Mas o futuro deixa de ser futuro e passa a ser um passado. Exato. É um futuro a decisão ela é sempre retrospectiva. Perfeito. O Marco Jobim se arrepiaria disso, porque a gente não conseguiria trabalhar com um processo estrutural, por exemplo. Isso Perfeito. É impossível utilizar desse tipo de técnica. E aí, qual é o grande nosso nó? O direito perde sua capacidade de mudança. Uhum. Porque a grande ideia da humanidade, né, não é a ideia de você conservar só. Tá? Na verdade, a gente vive em marcha. Então, o grande risco é a gente ter um modelo que impossibilita essa mudança. Tá? E aí vem aquela discussão antiga, né, da filosofia do direito, né, como a questão da justiça da cada um que é seu. A pergunta é de quem é, né? O grande problema de dar a cada um que é seu é saber de quem é. É a grande pergunta de João Mangabeiras, né, um jurista baiano que foi senador, né? Pronto, o pai do Mangabeira Unger, né? Ele diz, o grande problema da justiça é saber o grande problema de dar a cada um que é seu é saber de quem é. Primeiro, né? E aí entra um outro dado que é para a gente complicado, e é um complicador para a gente, né? De compreensão. E aí, veja, a gente vai precisar de filosofia. Tá? E aí, veja, por que filosofia? Porque a gente precisa entender esse fenômeno, tá? E entender como lidar com esse problema. Tá? Então, a filosofia ela vai ser crucial, e digo mais, a filosofia do processo.
Tá? Por que a filosofia do processo? Porque a filosofia do processo vai lidar justamente com a ideia de que o caso ele é singular. E por ser uma singularidade, tá? Ele não se repete. A tese pode se repetir, tá? Mas o caso não. Tá? E aí, claro, o advogado ele vai ser primordial na construção do caso. Tá? O grande problema é fugir das palavras-chave. Tá? Mas veja que loucura, né? Não duvide que amanhã vai ter um programa, um algoritmo, para driblar as palavras-chave. Os sinônimos, né? Criar. Você tem uma ideia, eu tenho um exemplo muito curioso com relação a essa questão de armadilha algorítmica. Tá? São dois temas muito próximos, tá? Mas veja o problema que gerou. A questão da tributária. A questão é a seguinte: empregado deve pagar contribuição previdenciária sob terço de férias ou não? Tema no Supremo. Uhum. Né? Mas também há um outro tema no Supremo, que foi julgado recentemente, que era empregador deve ou não pagar contribuição previdenciária sobre o terço de férias que ele paga ao empregado. Então você tinha um tributo do empregado, um tributo do empregador. Tá? Realmente, veja, há uma similitude com relação aos critérios, mas uma coisa é o tributo do empregado, outra coisa, o tributo do empregador. Um recai sobre o salário e o outro sobre a folha de salário. Claro. Né? Perfeito. O Supremo julga em 2019, o ano passado. Recente. Tá? Depois de idas e vindas, o professor Zavascki falece, ele vota, mas depois falece, atrasa, mas o Supremo julga o tema e diz que não cabe, por maioria, não cabe a incidência do PSS sobre o terço de férias do empregado. Beleza. Tranquilo. O processo desce, milhares de decisões que estavam sobrestadas foram colocadas, e aí a União diz, epa, matéria ainda está em debate. E aí suscita o terço velho dos empregadores. Qual foi a resposta? Não tem sentido isso. Uma coisa é o tributo do empregado, outra coisa é o tributo do empregador. Tranquilo. Só que o algoritmo pegou a palavra-chave, né, e a palavra-chave era terço de férias e PSS. Acabou-se, sobresta tudo de novo. Esqueceu o sujeito, né? Sobresta tudo de novo. E julgou agora, em setembro. E dizendo que o empregador deve pagar. Veja o imbróglio. Então você tem, né, com relação ao empregado não paga, com relação ao empregador paga. Né? E aí está a discussão. Milhares de processos parados. Mas estão parados por quê? Veja, não é por uma decisão, é porque o algoritmo, por pegar palavras-chave, ela pegou. Aí você vai dizer, mas se tiver um refinamento, veja, beleza. O grande problema é que as pessoas esperaram um tempão, a questão está resolvida depois de anos discutindo no Supremo, está resolvida, e agora para de novo, de 2019 para agora, aguardando uma decisão de algo que tem nada a ver com o assunto. Não tem nada a ver, não tem. Mas o processo das pessoas estão parados, aguardando uma decisão que não tem nada a ver com o caso delas. No entanto, o algoritmo disse que sim. E que prejuízo para tal razoável duração do processo. Né? Tá? Então, você, a despeito de gerar uma velocidade, você acaba gerando um atraso. Tá? Neste caso específico. É claro que o algoritmo acaba gerando velocidade. O grande problema é que, e aí eu vou me valer de um autor que eu adoro, mineiro, né? E, assim, eu tenho grandes autores mineiros que eu adoro. Um deles é o Raduan Nassar, Lavoura Arcaica. Você está vendo, ele é mineiro, né? Eu não lembro, Ele é mineiro? Eu acho que ele é mineiro. É mineiro, é paulista, mas eu acho que ele é mineiro. E Raduan tem uma frase que eu acho fantástica, né? As coisas têm o seu tempo. Tá? E isso é importante. Essa ideia de uma duração razoável do processo, tá? Ela não pode ser, tá, justificativa para apressar. Né? A pressa, tá, ela rouba o tempo das coisas. Tá? É claro que você vai ter exemplos tristes, né? O processo da Princesa Isabel demorou 100 anos. Gente, isso são exceções. Tá? Mas uma excrescência, fala a verdade. É uma excrescência. Mas, se a gente for olhar, tá? Eu não posso...
O judiciário tem problemas com relação à morosidade, a demora? Tem. Mas o grande problema, tá, não é o judiciário. O grande problema é que o Brasil, e isso é um dado infeliz, né, resolveu jogar no judiciário, tá, as mazelas da inefetividade do direito material. Porque o ideal é o direito material se cumprir espontaneamente. Tá? Só que as pessoas passaram a apostar no judiciário, tá? Eu descumpro e vou para o judiciário. E, claro, no judiciário eu tenho tempo, eu ganho tempo. Isso eu posso. E aí eu vou usar um autor que eu gosto muito, que é o Hermann Hesse, em Siddhartha, né? Na obra Siddhartha, né? E Siddhartha vai dizer, olha, eu sei enjoar, ou seja, eu sei passar fome, né? Eu sei meditar, eu sei pensar e sei esperar, tá? Então, quem pode esperar, quem pode pensar, tá? E que não está nem aí pro dinheiro, pode chegar e dizer, olha, eu aguardo. Só que a pessoa que tem pressa... Quem pode passar fome, né? Quem pode passar fome, dureza. E aí você acaba fazendo o famigerado acordo. Tá? Um país de miseráveis, né, cara? Você aposta na miséria para fazer um bom acordo. Isso é algo terrível. Tá? O que acontece no Brasil em termos de autocomposição, veja, a autocomposição é importante, claro que é, tá? Mas a maneira como ela é desenvolvida na justiça de trabalho, em que você negocia a necessidade, tá, com a barganha do direito, isso é um absurdo. E isso acabou se disseminando também na justiça comum, dos juizados, principalmente. Dos juizados, principalmente, em que eu não posso esperar, e por não poder esperar, eu aceito qualquer acordo. Né? E aí eu sempre digo, olha, não há liberdade onde há necessidade. Só pode ser livre quem está livre das necessidades. Eu posso barganhar quando? Quando eu não estou premido pela necessidade. Tá? E aí, voltando ao nosso algoritmo, e isso é um drama terrível, né? A função do advogado é saber construir o caso. E foi bom você ter tocado nesse ponto de novo, inclusive da função do advogado, porque o professor José Henrique Mouta, ele fez um comentário aí que, na verdade, é um complemento de pergunta. Olha que interessante, vai enriquecer aí o nosso debate. Obrigado, Mouta. Aproveito para complementar a pergunta sobre o que o Beck entende em relação à ampliação do julgamento virtual dos nossos tribunais, especialmente em relação ao direito das partes e dos advogados. Contraditório efetivo, contribuição no julgamento, quer dizer, haveria o contraditório efetivo e como se daria essa contribuição, né? É isso, né? Porque o direito de influência está onde, né? O contraditório está justamente na ideia da bilateralidade de audiência, né? Que os dois lados devem ser ouvidos. A audição no meio telemático ela é prejudicada, inclusive pelo delay. Muitas vezes o debate ele se perde em um pormenor porque esse debate, um corte na comunicação pode acontecer. Tá? E a ideia mesmo de você estar presente, porque a ideia presencial, a presença, ela é muito, ela tem um fator comunicacional muito forte, né? É claro, a pandemia gerou, aliás, acelerou uma realidade que a gente vai ter que pensar muito, né? E aí pensar como estudou hoje o direito, né? E aí pensar como é que fica o contraditório nesse contexto. Tá? Essa capacidade de ser ouvido pela corte. Tá? E mais, veja, o próprio juiz, né? O magistrado, ele vai ficar, muitas vezes, premido de ter acesso às partes, porque o meio virtual, ele causa limitação. Tá? Eu sempre digo o seguinte, olha, a visão só consegue ver à frente. Tá? A visão não consegue ver atrás, não consegue. Né? Mas se eu colocar um espelho retrovisor, você vê o espelho. Tá? Se você olhar para o espelho, você vê o espelho. Né? Eu sempre costumo brincar, né? Eu nunca vi meu rosto, nunca vou ver. E por quê? Porque eu só vejo um espelho. Né? Então, é uma realidade, né? E o espelho nega. O espelho ofusca muitas vezes. Há dependendo do tipo de espelho, né? Então, o que eu vejo é o espelho. Então, o que acontece? A visão é limitada. Tá? A audição, ela tem uma capacidade fantástica, porque a audição, ela é esférica. Eu consigo ouvir de todos os lados.
né? Mas ela se perde no momento virtual, por quê? Porque ela perde esse conteúdo esférico, tá? Ela perde muito disso, tá? E perde o tato, tá? E eu acho que a comunicação sem tato, tá? Ela é importante, tá? Mas ela acaba sendo insuficiente, tá? Você se comunica também com o tato, né? Então a gente tem vários problemas. E outra coisa, veja, Léo, a gente tem problemas com relação a pessoas, por exemplo, um deficiente visual. Uhum. A dificuldade, por exemplo, de ter acesso. O deficiente mesmo, do ponto de vista material mesmo, tá? De ter acesso. A gente, Ao por exemplo, computador, agora. à internet. Computador, internet. A gente agora mesmo, né? Eu vou começar em outubro o primeiro semestre de 2020 na UFAL, certo? Qual é o grande problema? Vai ser facultativo. Por quê? Porque tem pessoas que não têm acesso à tecnologia para ter acesso à aula remota. Então é exatamente como está rodando aqui em Ouro Preto. A gente começou há 3 semanas. Para mim é angustiante isso. Tá? Uhum. Porque eu sei que muitos alunos que frequentam a universidade, eles não têm acesso. Eu estou falando no direito. Agora, você imagina nos outros cursos, tá? Que o poder aquisitivo geralmente é menor, como letras, matemática, história. Né? Então, você vai ter um déficit com relação a isso. Mas isso é uma realidade que vai lidar com isso. Né? E você tem advogados que não têm acesso. Veja, não tem acesso à tecnologia. A advocacia não é uma advocacia dos grandes escritórios. Né? Nós temos uma multiplicidade de advogados que não têm acesso econômico a essa tecnologia. Eu coloco quando começou esse movimento pela realização, né, pelo retorno da realização de sessões de julgamento, de audiências em ambiente virtual. No primeiro momento, algumas pessoas festejaram porque, poxa, graças a Deus vai voltar, enfim, a funcionar os processos e eu vou passar a ter como viver com honorários e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, talvez as Alagoas seja uma realidade semelhante ao que a gente tem aqui em Minas, né? Porque são muitas Minas e são muitas Alagoas. Mas, em certos locais, o profissional advogado, ele vai ser excluído do mercado. Ele não tem como atuar. Ou porque ele não tem um bom computador, ou porque ele não tem internet, ou porque o celular dele, não foi feito para isso. Quer dizer, realmente há necessidade de pensar isso como a utilização dos meios virtuais para facilitar. Não é? Para facilitar e não para ser o único meio, a única forma. Ô Beck, eu tenho uma opinião, eu sou da opinião de que a gente já poderia ter voltado, para fazer uma comparação, né? Eu sou da opinião de que a gente já poderia ter voltado ao regime de aulas, a um regime emergencial há muito tempo. Há muito tempo. Claro, a gente precisaria identificar as deficiências, inclusive as deficiências de recursos, de instrumentos, equipamentos, etc., para atacar aonde a deficiência existe. Mas, por outro lado, a gente precisa saber que esse é um momento emergencial. E talvez o uso do meio virtual, ele está, como preponderante, está sendo feito de acordo com essa necessidade que é momentânea. Mas eu entendo que a gente precisa lutar contra isso. Não lutar no sentido de abolir o meio virtual, porque se o meio virtual ele for utilizado para aproximar, para facilitar, para potencializar, imagina um advogado que está lá em Manga, no extremo norte de Minas. Às vezes, para ele se deslocar até a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, vai ser complicado para ele fazer uma sustentação oral ou para fazer uma audiência. Agora, se for posto para ele como uma alternativa, olha, doutor, ao invés de o senhor despender dinheiro com avião até de carro até Montes Claros, ou de avião até Belo Horizonte, ou enfim, como é que você queira, eu vou te dar um link para você participar. A sessão é presencial, mas você vai ser ouvido. Nós vamos conseguir te ver daí. Quer dizer, se percebe a diferença na abordagem? Se for uma alternativa para aproximar, para facilitar, pode ser interessante, mas o meu receio é de que a gente passe a usar desse tipo de ferramentas, seja na academia, né, no âmbito da universidade, seja no âmbito dos processos, como um subterfúgio, como mais um subterfúgio desse contato presencial. Veja quanta dificuldade nós já tínhamos, Beck,
na minha advocacia. Eu sei que você é assessor no TRF, não é isso? No TRF. Pois é. Veja que, eu não sei como é que você arruma tempo, inclusive, com tanta atividade na academia. Eu durmo pouco. O pessoal fala, eu durmo pouco, eu durmo 4 horas por dia, para mim é suficiente. É engraçado. Mas eu só consigo contar disso. Desde criança, Léo, eu durmo muito pouco. A minha média de dormir é 4 horas por dia. 4 horas, aí você... Eu quando durmo 5h30, 6 por conta da minha bebê, já me prejudica. 4 horas eu não conseguiria passar a semana. E eu trabalho muito na madrugada, para mim é muito mais produtivo. Isso desde que eu tinha 7 anos de idade, eu acho que eu sempre usava muitas madrugadas para estudar. Então, para mim, a minha produção acaba sendo muito mais forte nas madrugadas do que durante o dia. Pois é, mas veja, quando a gente já estava num ambiente de normalidade, né, num momento de normalidade, o contato, muitas vezes, para despachar com o juiz, para despachar com o desembargador, já não é lá dos mais fáceis. Há aqueles que são muito receptivos, há aqueles outros, né, que são extremamente refratários. Agora, no ambiente virtual, você percebe que no regimento interno, nas portarias e resoluções que foram editadas, a título de exemplo, pelo nosso tribunal aqui em Minas e pelo próprio CNJ, que supostamente garantiriam atendimento ao advogado por outros meios, né, por telefone, por chat, por videoconferências como essa que nós estamos fazendo, sinceramente, isso foi praticamente obstaculizado. Isso não acontece. Eu sei de raros exemplos de colegas que comentaram, eu consegui. Poxa, esse tipo de... Enfim, para concluir, né? Esse tipo de ambiente, eu entendo que ele tem que vir para facilitar, para aproximar, mas ele não pode servir de subterfúgio para afastar de vez. É muito perigoso isso, não? Eu concordo. Eu ia fazer um parêntese, mas dentro desse contexto, eu dou aula em 2 faculdades aqui particulares, a UNIT e dou aula no SESMAC. Eu não conheço meus alunos. Por quê? Porque o ambiente virtual, ele acaba... Se eu sair daqui, eu não vou conhecer meus alunos. Então, esse ano, eu tenho 4 turmas, né? Essas 4 turmas vão ser de desconhecidos. Eles me conhecem, mas eu não os conheço. Mas você consegue ao menos ver a cara deles? Ver a cara, mas você tem que dar aula, 40 alunos numa sala, 40 em outra, 40 em outra, 40 em outra, e de repente você acaba perdendo essa visão. E veja que isso é algo curioso. E aí eu volto para o processo. Veja, a decisão judicial, ela tem um elemento que é um elemento importante, que é um elemento do direito, né? O 489, parágrafo 1º, ele se preocupa com o direito. O 489 não preocupa com o fato. Né? Perceba que o 489... Aliás, o fato, ele é uma categoria estranha para o processo no CPC. O fato, ele é meio jogado, né? Mas o 489, que é o direito. Tá? Mas o que torna o caso não é o direito, é o fato. E aí é que tá, veja, E não é, desculpa, olha como é que é instigante isso que você falou, cara. Você falou uma coisa muito instigante. Para quem é meu aluno já viu falar isso com preocupação e às vezes até com alguma energia. O fato é algo estranho para o CPC, para o 489. Ele está no CPC, pelo menos em 2 momentos centrais, né? No estudo das provas. Ele está também na decisão de saneamento e organização do processo, 357. Mas eu nunca vi uma decisão do 357 bem feita, que fixa quais são os pontos controvertidos. Eu não vi ainda uma decisão que se preocupasse, quais são os fatos sobre os quais eu tenho que me debruçar? O juiz ele tem já um formulário. Olha, se acontecer isso, aquilo, se acontecer isso, aquilo outro, se acontecer aquilo outro, mais isso. E não se preocupam em definir o fato. Você tem toda a razão. Talvez seja possível dizer que o fato é algo estranho do CPC, do processo, inclusive de alguns juízes, de alguns profissionais. Não vamos também generalizar para a figura do juiz, mas o fato chega a ser estranho para alguns intérpretes.
Que então, conduzem o processo, né? Alguns dos protagonistas, né? E aí que está. E essa preocupação da gente, nesse processo algoritmo, né, é que a ficção das teses, realmente, a preocupação dela é muito forte com relação ao direito. Qual é o papel diferenciado do advogado? Tá? É ele ser o grande porta-voz dos fatos no processo. Tá? E aí, claro, isso vai fazer com que a decisão algorítmica, né, ele acaba tendo que buscar outros meios ou não conseguir resolver. Tá? Então, claro, você vai ter situações que elas acabam tendo um certo padrão de repetição das demandas de massa, não tenho a menor dúvida. Tá? Mas mesmo na demanda de massa, eu tenho peculiaridade. E aí entra o papel criativo do advogado. Né? E aí, falando daquela frase clássica de Calamandrei, né? O primeiro juiz da causa é o advogado. Tá? Ele que tem que chegar e levar essa tônica, né, para o judiciário. Tá? Até porque, veja, esse apagamento do algoritmo, ele é complicado, porque ele apaga o advogado e apaga o juiz. Tá? Porque esse apagamento, né, essa ideia de que eu tenho um computador, e veja que já tem na Estônia, né, alguns casos, o próprio Alex, né, ele usa a proporcionalidade de forma matemática, né? Uhum. Ô, Rui, abração, Rui, foi uma honra tê-lo por aqui, meu querido amigo. Abração mesmo. Então, o que acontece? Com relação aos fatos, tá? E aí com relação a... Olha a integração da sua pergunta aí, olha, grande Bruno Cavaco, MP do Rio. Qual o papel do judiciário, então? Julgamento de causas ou de teses? Ou de teses. É o grande problema. Veja, enquanto que o STJ ele pode estar lá julgando as teses, e eu estava conversando, né? Nessas conversas, né? De live, né? Mas foi uma live que eu fiz. Isso, olha, o judiciário, o STJ e o STF, ele é um tribunal de cognição limitada. Por quê? Porque ele não julga fatos. Tá? Os fatos, por conta da questão mesmo da própria... Ele não julga os fatos. Tá? Ele está lá, ele fixa as teses. Tá? Mas essas teses, claro, os fatos já estão pré-estabelecidos. Então, ele não analisa os fatos. Quem analisa o fato é o primeiro grau e o segundo grau. Tá? E aí é papel do advogado do ponto de vista artesanal. Por quê? Porque o que vai deixar o seu processo de entrar na vara da manufatura para o artesanal? É a capacidade que tem o advogado, tá, de apontar na construção do seu caso, tá, as peculiaridades que o destaca. Tá? Então, o advogado ele é chamado a ser um dos grandes artífices disso. Tá? E aí, claro, o algoritmo ele pode até trabalhar com as teses, tá? Mas a adaptação da tese ao caso vai ter complexidade. Mas aí o algoritmo vai e calcula. Vai voltar para Alex. Alex ele desenvolveu uma fórmula matemática. Tá? A teoria de Alex é matemática. Tá? Ele, inclusive, tem desenvolve uma fórmula matemática, lógica matemática, que você vai e, claro, transforma isso em um algoritmo e você aplica. Uhum. Tá? Perfeito. Mas veja, o que vai determinar a aplicação de um caso ou não é o caso concreto. Tá? E aí, veja, se o advogado, tá, ele é do mesmo, ele vai estar facilitando a vida do algoritmo. E ele vai estar facilitando a repetição, tá? E não a inovação. Até para o advogado não cair nas armadilhas do 332, por exemplo, né? De ver uma petição sua ser recebida pelo juiz e o pedido julgado liminarmente improcedente, porque ele não conhece qual é a formação dos precedentes, não só do tribunal onde ele milita, mas também dos tribunais superiores. E nesse ponto, Beck, deixa eu te fazer uma pergunta para integrar esse raciocínio. Qual que é a dica, então, né, que o professor Beclaut ele daria para o jovem egresso ou para aquele aluno que está aí do sexto, sétimo período em diante, que está pensando em ser advogado? Porque pelo que eu estou entendendo, e eu concordo contigo, pelo que eu estou entendendo da sua fala,
é que o advogado ele vai ser o ele vai ser o principal fator na discriminação do caso que ele está postulando em juízo em relação a todo aquele volume, ou talvez aos precedentes que o antecederam e que geraram resultados diferentes da sua pretensão, né? No sentido contrário àquilo que ele pretende, né? Veja, a principal dica que eu dou, né, para quem está estudando direito, comecem a ler literatura. Que massa. Eu adorei a primeira dica. Léo, por que isso é importante? Porque a literatura, eu adorei isso, cara. A literatura ela tem uma capacidade de fazer com que você compreenda o mundo, tá? E você compreenda os pormenores do acontecimento. Uhum. Você, advogado, você é autor de narrativas. Exatamente. E aí, se você não consegue construir narrativas, tá? Eu digo muito claro isso, veja, as narrativas são importantíssimas para que você possa vencer. A sua narrativa, a maneira como você conta a história, ela acaba direcionando. A sua maneira é única. A sua maneira é única. E eu consigo fazer isso lendo. Tá? E aí, eu lembro de uma frase que eu aprendi na época da faculdade, que atribuía-se a Rui Barbosa, né, que dizia, Rui, você aprendeu direito como? Ele disse, eu li Vieira. Olha isso. Né? Eu li Padre Vieira. Padre Vieira, né? Padre Vieira, né? Eu li Vieira, Padre Antônio Vieira. Tá? A maneira como a construção do argumento ela é fundamental para que a gente possa construir o nosso caso. Por que isso? Porque o fato é muito curioso, né? Todo fato é subjetivo. Tá? Eu vou dizer bem claro. Todo fato é subjetivo. Por quê? Porque ele acontece para alguém. Tá? Quem é o autor, o réu? O fato acontece para alguém. Né? E a prova? A prova é uma tentativa de objetivar esse acontecimento que foi para alguém. Eu costumo dizer que a prova não é para o processo. A prova é para o fato. A prova é uma tentativa de trazer o fato uma objetividade e uma singularidade. Quem tem que demarcar a singularidade do fato é você, advogado. É você, advogado. E como você faz isso? Dominando narrativas. Como é que eu domino narrativas? É a literatura. É o seu repertório, repertório vocabulário argumentativo. Vocabulário argumentativo. Se você for... Ai, cara, é maravilhoso isso que você está falando. Porque, Léo, se você pegar as petições, né? Na minha época era o Francisco Raitani. Era manual de petições. Olha isso. Tinha manual de petições, Francisco Raitani. Eu nunca esqueço desse autor que tinha 2 volumes, você ia lá, petições trabalhistas. A gente acaba repetindo esses padrões. A gente, sem querer, a gente acaba sendo repetitivo. O juiz acaba. Quando o juiz pega um caso diferente, ele é obrigado a pensar. Tá? Quando ele diz, isso é padrão, ele vai para o rol comum. Quem tem que dizer que não é padrão é você, advogado. Por isso que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ele é indispensável mesmo. Por quê? Porque, na realidade, ele não está ali para ser um auxiliar. Ele é indispensável. A decisão ela é concertada. O Constituinte foi muito feliz ao colocar isso. Tá? Uhum. Inclusive, eu tenho sérias críticas à ideia do juiz postulante, seja juiz de trabalho, seja no juizado. Tá? Por que eu tenho sérias críticas? Porque a Constituição foi muito expressa com relação a isso. Tá? Que é indispensável. Por quê? Porque o advogado é aquele senhor que é capaz de construir narrativas para que ele possa levar o caso como um caso único e singular. Então, isso faz com que o algoritmo ele tenha diminuído o seu poder de padronização. Uhum. Tá? Então, quem tem que fazer isso, quem facilita a vida do algoritmo, gente, ou quem vai facilitar a vida do algoritmo, é o advogado ruim. Tá? Deixar bem claro isso. Tá? Então, eu preciso adicionar mais um ingrediente aí, porque a sua fala ela me conforta, ela me mostra, como eu te falei, é por isso que você tem a convicção de que você é uma figura inspiradora. Para mim,
E eu tenho certeza que quem te conheceu, né, dos nossos meninos aí que estão acompanhando ao vivo, e que vão assistir depois também pelo YouTube, passaram a ter você, Beck, como essa inspiração, como foco. Olha que interessante, eu fiquei muito feliz quando você fala da leitura de literatura, porque muitas vezes esse professor que é muito... Eu procuro ser próximo dos alunos, eu procuro mesmo ser próximo dos alunos e tentar ajudar no máximo que eu posso, enfim. Mas, por exemplo, eu percebo que às vezes há uma brincadeira, pelo vocabulário que o Léo usa, que às vezes é muito rebuscado, não é o vocabulário rebuscado jurídico latinês. É o vocabulário que a gente usa com a riqueza do vernáculo, né? Com a riqueza que o português tem. Isso chama atenção. A forma como você se expressa, a forma como você conta essa narrativa, muitas vezes, ela pode ser uma maneira simples, no sentido de intelectível. Uhum. Qualquer um que aceder àquele texto vai compreender o seu significado, o seu sentido, mas ela pode ser simples e rica. Ela não precisa ser simples e pobre, né? O tal do uso da vírgula, o tal de concordâncias, o tal de ficar repetindo sempre a mesma palavra, a mesma expressão. Poxa, a falta de conectores. Isso que você falou, Beck, poxa, de novo, eu estou arrepiando. O tal da leitura de literatura, cara, olha, eu estou no... Esse é o nono encontro desse projeto. E talvez tenha sido das dicas mais importantes de todas que eu ouvi, porque todo mundo a gente pediu, né? Poxa, que dica que você dá para o egresso, para o jovem bacharel, né? E o fato de ler literatura me pegou de surpresa, porque tem muita gente que fala, leia os clássicos, estude bastante, não deixe para a última hora. E ler literatura foi uma coisa, poxa, não chega a ser inusitada, chega a ser uma coisa óbvia. A gente perdeu o hábito da leitura, Beck. Perdeu. A gente tá... E esse é um problema sério para o profissional de direito. Porque na hora de escrever, e veja, é muito difícil você passar do pensamento para a escrita. Muito difícil. Isso é um treino. Se você não fazer esse treino diariamente, você não desenvolve, não tem como. E aí você tem um pensamento, não consegue colocar no papel. Por quê? Porque você não tem leitura. Uhum. O seu vocabulário ele é pobre. E aí a sua ideia é fantástica, mas você tem, para poder descer ao pormenor da linguagem escrita, você não tem linguagem para isso. Exato. E isso é um problema, porque você acaba tendo uma peça truncada, e aí acontece, ela acaba não sendo compreensível, porque, isso é problema de compreensão, tá? Uhum. E o julgador, ele vai fazer a leitura do que você colocou no papel. Quanto mais você for rico na sua petição, na sua narrativa, tá? Você consegue chamar a atenção do seu leitor. E Beck, olha como que a gente volta no início da conversa, né? Nós somos professores, né? Eu anotei aqui no meu script aqui, das primeiras frases, Beck, você é um professor de mão cheia. Não só pelo número de instituições que você leciona, mas por esses exemplos que você está trazendo para a gente hoje. E talvez no dia a dia a gente caia numa espécie de comodismo, porque o aluno reclama da prova aberta, reclama da prova oral. E aí a gente fica naquela coisa de querer atender o aluno e, ao mesmo tempo, querer fazer uma política mais amistosa, de um relacionamento melhor, e você acaba deixando de ser exigente. E a gente perde nesse ciclo vicioso de criar, ao longo do curso de Direito, oportunidades em que o aluno possa se manifestar e ser posto à prova oralmente. Em que ele possa se desenvolver e ser posto à prova na escrita, na demonstração desse argumento que você está falando, né? Dessa força do diálogo e do raciocínio, né? Isso é legal, porque é o seguinte, Léo, fulano tem um raciocínio rápido. Veja, ele não tem um raciocínio rápido, ele tem linguagem para transformar o pensamento dele em fala, porque ele tem linguagem. Perfeito. Ele tem repertório. Eu gosto da palavra repertório. Tá? Uma criança, por exemplo, de 10 anos, ele não tem repertório. Tá? Ele não consegue construir, em regra, um pensamento complexo.
Mas se você tem leitura, você consegue fazer isso. É engraçado isso, você até me força a fazer uma metáfora interessante. Ô, Beca, eu já estourei o horário aqui em 9 minutos. Caramba. Eu tô precisando te liberar, mas eu tô vendo aqui que eu estourei o horário em muito tempo. Ô, rapaz, eu tô tranquilo aqui. Mas realmente são 6h40. Olha só, vou fazer uma metáfora aqui para poder te dar a palavra novamente. Mas eu vejo minha filha de 2 anos, às vezes gaguejando para tentar falar o que ela quer. Eu vejo que na cabecinha dela e na feição dela, ela já sabe tudo que ela quer. Ela já me contou o caso todo, mas ela está procurando as palavrinhas ainda. E é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós somos adultos e nós temos dificuldade muitas vezes de se expressar, de nos expressar. E o que você colocou é muito interessante, porque é uma dificuldade de todos nós. E que a gente só vai superando aos poucos e contendo. Você quer ver um outro ponto de vício? Nos núcleos de prática jurídica, e mesmo para quem está fazendo estágio aí, já percebeu, você entra naquela atividade e quer logo saber onde estão os modelos. Meu Deus do céu, eu abomino tal do modelo. O modelo não pode ser para você a tábua de salvação, ou não pode ser para você uma muleta. Você tem que construir suas próprias peças. O modelo seria o pré-projeto do algoritmo, né? O pré-projeto. O algoritmo. Mas é verdade. É um modelo rudimentar, mas é o modelo da sentença, é o modelo do acordo. Isso é um dado para a gente que é curioso, para a gente que se depara com isso. E assim, é desesperador isso, né? E a gente está tendo, Léo, tem uma passagem do 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, logo de início. Ele disse que o mundo era tão novo, que não havia palavras. As pessoas apontavam para as coisas. Né? Eu tenho esse livro, eu lembro dessa passagem. Sensacional isso. É fantástico, caramba, isso. Né? Quando eu não tenho palavra, eu aponto. Né? Pô, eu vou ter que pegar esse livro de novo hoje. Ele estava na minha cabeceira, sei lá, uns 2 anos atrás. Olha caramba, que sensacional. É de uma riqueza. E aí você tem autores que nos ajudam muito, né? Esses autores que dão uma abertura no nosso vocabulário, ele acrescenta argumentos, tá? E aí você consegue construir. Isso vai facilitar a sua vida, por exemplo, na hora de construir uma argumentação plausível, tá? Até para compreender os textos de direito. Exato. Tá? E você começa a analisar. E você vê que os nossos grandes autores eram grandes leitores. E na hora da pressão também, né? Na hora de fazer uma sustentação oral, em que você tem ali 15 minutos para sintetizar uma defesa, e quanto mais repertório você tem de linguagem, mais fácil para não ficar aquela coisa repetitiva. Você sabe que precisa, em 15 minutos, prender ao máximo possível a atenção do seu interlocutor, do seu auditório, né? Olha o Perelman aí. Perelman aí. Veja, e esses autores, veja, a gente está usando Perelman, a gente está usando Fievel, a gente vai usar autores da filosofia, Aristóteles, né? Essa galera todinha. Você usou Pitágoras. Justamente. Para quê? Para a gente começar a entender que a nossa função enquanto operador do direito, seja juiz, seja advogado, promotor, tá? É uma função argumentativa. O juiz tem que saber argumentar. Tá? Ele não consegue saber. Como é que ele vai saber escrever uma peça, uma sentença ou uma decisão? Tá? Ele tem que ter repertório para isso. Tá? O nosso grande instrumento é a linguagem. Certo? Não tem petição inicial de marca X, não tem sentença de marca X. Né? Embora tenha alguns juízos por aí que a gente não pode citar, mas acham e tentam converter o processo nesse formulário. Nesse formulário, que é um absurdo, né? É um absurdo. Então, e isso acontece muito no história modelo da UFAL, no juizado. Eu sempre coloco para os meus alunos o seguinte: no juizado, a questão é de valor pequeno, mas provavelmente seja as causas mais importantes que você vai pegar. Porque as pessoas que vêm para o juizado, muitas vezes vêm para o juizado da universidade, né, são pessoas que estão disputando, às vezes, a causa da vida. O poder de transformação desses processos na vida da pessoa, que ali está... é muito grande. Então, a justiça de trabalho também. Então, na realidade, você está lidando com valores que são valores monetário módico, mas do ponto de transformação ele é enorme, ele é
devastador, inclusive. Você pode destruir a vida de uma pessoa, inclusive. Ô, Beck, eu vou ter que te pedir um bloco 2, porque eu já extrapolei, eu me perdi, olha para você ver, era para a gente ter feito uma divisão de momentos, academia, profissão, perguntas, e foi tão fluido, foi tão bacana, que a gente está aqui junto em 1h45. Cara, falando mesmo. Sem parar. E eu, enfim, acabei abandonando meu script aqui, mas eu te digo que foi sensacional, cara. E a gente precisa ter mais oportunidades como essa, inclusive em outras arenas, né? Eu vejo que você está muito atuante lá no Instagram, enfim, em outras... no Zoom, eu vejo que você está em outros ambientes também, participando ativamente dos congressos e tudo. Muito legal, Beck, ver uma pessoa tão ativa como você e que tem tanto para ensinar para a gente, para além do direito, né? Uma coisa de humanidade, de sensibilidade, eu vejo na sua poesia, na sua literatura. Cara, é muita coisa que eu poderia resumir nesse fim de encontro, mas eu anotei algumas coisas interessantes que, com certeza, eu vou sair daqui refletindo, né? O amanhã é um acaso, ou você disse o caso? O acaso. O amanhã é um acaso, o futuro é um tempo verbal. Cara, isso é de fato. Isso é de fato. Porque quando você começa a trabalhar com julgamento por algoritmo, ele está sempre julgando retrospectivamente. Quer dizer, você não constrói nada, né? Leia literatura também é uma dica que, poxa, casou com tudo que eu faço, é meu dia a dia. Engraçado que eu não tinha percebido isso, e eu pratico isso, sabe? Vira e mexe, eu tenho um livro diferente lá em casa e tudo, incentivo minha esposa, comento. Olha que curioso, nas minhas aulas do nosso projeto emergencial, sempre às sextas-feiras eu trago um livro para recomendar para os meus meninos lá. Eu comecei há 2 semanas atrás, na última sexta-feira eu acho que eu acabei esquecendo, mas é uma coisa que eu venho praticando. O advogado é construtor de narrativas, tem muito a ver com essa ideia da literatura. A sua matéria é única e direciona a compreensão. Enfim, cara, e você falou ainda do Gabriel Garcia Marques, os 100 anos de solidão. Repete a frase para mim. É que o mundo era tão novo que eu não tinha nome para as coisas, né? Então eu apontava. As pessoas apontavam, exatamente. Né? Cara, olha para você ver, nós saímos... como é o propósito desse tipo de encontro, Beck? Não é um encontro para a gente ficar aqui discutindo teorizações e o encontro rigoroso na dogmática, etc. Eu queria deixar o registro para quem está online com a gente, para quem vai ver esse vídeo depois, que a gente está diante de uma das figuras mais espetaculares do processo, um cara de um conhecimento profundo, que sabe do que está falando no campo do direito, das fundamentações das decisões, do mandado de segurança, do processo de um modo geral, mas um cara com conhecimento vastíssimo em outras áreas, na literatura, nas matemáticas, no rádio, eu não sabia disso, foi sensacional. Fiquei convencido de conhecer as Alagoas. Eu não estive ainda em Maceió, mas de certo, quando eu for passear nas Alagoas, eu vou até Penedo, porque fiquei muito interessado em conhecer. E Beck, eu já estou te pedindo um segundo bloco, cara. A gente vai precisar de um outro momento para continuar. Me chama que eu venho. Pode me chamar que eu vou, sem nenhum problema. É uma grande honra, uma grande alegria estar com você. Foi não tem como agradecer o convite, assim, de poder estar falando contigo, assim, matando saudade, sabe? Verdade. Bem claro isso, porque várias pessoas aqui presentes, né? O Márcio está aqui, o Marco, o Rui, o Mouta, o Bruno Cavaco. Nós tivemos aqui, eu acho que talvez nos eventos com maior representatividade. A gente que falou tanto de diversidade nesse evento, né? Nesse encontro, a gente tem tido a maior diversidade de estados representados. Eu fiz uma anotação aqui, eu posso até esquecer de algum agora, mas a gente tinha conosco o Pará, as Alagoas e as Minas, naturalmente, mas o Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Se eu tiver enganado, as pessoas colocam no chat aí ainda, dá tempo, o registro, mas, poxa, sensacional, cara, muito legal mesmo. Muito obrigado, né, por aceitar meu convite, por estar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo a Ouro Preto, às Gerais. Quando você vier aqui a Minas, com certeza
Você tem em mim um amigo, tanto em BH quanto em Ouro Preto. E você precisa ir em Ouro Preto pessoalmente agora, cara. Assim que acabar essa pandemia, a gente tem que combinar. Duas idas com certeza. Uma para Vitória e outra para Minas. E assim, eu tô esperando que saia essa vacina o quanto antes, porque... Pois é, eu vou contar aqui cometer uma pequena heresia, tá? Eu não estou fazendo apologia a nada, não, mas eu sei que você gosta de frequentar mercado, né? Adoro. Mercado Central, eu sei que você gosta de uma cachaçinha. Oxe, com certeza. Inclusive, a minha última mineira acabou ontem, cara. A sua última mineira acabou ontem? Quando eu tive Minas aí, eu tava com a mala cheia, pesada, né? E aí o Guilherme, é queijo, né? Cachaça. Aí eu dizia, Guilherme, é cachaça, Guilherme. Eu vou dar um jeito nisso. Depois a gente conversa nos bastidores aí. Mas ô Beck, eu vou te devolver a palavra para a saudação final. Você fala o que você quiser e para a gente encerrar por aqui, meu amigo. O Léo, ele faltou uma coisa importante falar, né? Que eu sou amigo dele. Né? Talvez seja uma das grandes honras que eu tenho é ser amigo do Léo, uma das pessoas mais afáveis, gentis, generosas que eu conheço dentro do processo. Eu conheço um bocado de gente, mas Léo é de uma generosidade, de uma sensibilidade fantástica. E assim, Léo, foi um prazer enorme ter participado desse evento, tenho acompanhado, tenho participado, quando eu não estou ao vivo, estou offline, mas vou lá no YouTube e vejo no canal. Tá? Tenho ficado muito feliz de conhecer muito mais sobre meus queridos amigos, pessoas que eu não conheço profundamente, mas a maioria do que você chamou são amigos meus, mas assim, a conversa que você traz, ela mostra outros dados das pessoas que a gente acaba conhecendo, né, nesse bate-papo, né? E eu acho que de uma riqueza muito grande, e assim, eu fiquei muito feliz, tá, de estar participando desse observatório. Eu acho que foi de uma sacada, de uma genialidade, de uma profundidade, porque conhecer o autor não pelo livro, né, mas pelo que por onde ele caminha, né? Eu acho que foi... E aí cada um tem a sua história, e a história faz com que a gente... a gente é produto dessa história, né? E assim, eu acho que você dá a oportunidade para a gente trazer essa nossa história, né? E eu sempre coloco, né? Dar para esse texto um contexto, né? Isso é sensacional. As grandes coisas que você fez. Eu agradeço muito, agradeço a todos, né? Todas que estão aqui, tá? Vejo vários rostos aqui estampados, né? De jovens e jovens, né? Eu, assim, torço que todo mundo continue estudando, né? Eu sei que quem está por aqui no Observatório são pessoas que têm uma afinidade contigo, Léo. E, assim, esse quadro que está aqui presente me deixa bastante feliz e esperançoso. Eu sei que são pessoas que estão aqui para buscar um processo muito mais humanizado, né? Muito mais subjetivado, e isso que é importante. Eu me sinto feliz de estar participando. Quando você quiser, a hora que quiser, eu vou estar contigo. Pode mandar abraço, que a gente vai estar nessa conversa, aqui e em qualquer outro tipo de coisa. Ana Kilza, minha colega, minha amiga de longas datas, minha parceira, professora do SESMAC, a gente é professor há muitos anos. Legal. E assim, a onda está por aqui com ela aqui, muito feliz de estar aqui. Que legal. Léo, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Muito obrigado mesmo e feliz por estar com você. Beck, obrigado a você pela disponibilidade de estar com a gente durante quase 2 horas numa conversa informal, bacana, super descontraída, numa tarde agradável de terça-feira. E saiba que você está na minha lista, viu? Como número 1, logo que acabar essa pandemia aí, para a gente fazer um evento presencial aqui em Ouro Preto. Eu já prometi, eu prometi para poucas pessoas, sabe? E poucas pessoas, eu tô vendo que eu já repeti o número 1 2 vezes. Eu dei o número 1 da lista para você e dei o número 1 da lista para o Daniel Mitidiero, que é outro cara que veio aqui e vou te falar. Eu saí do encontro, como eu tô saindo hoje, com o osso do maxilar doendo, de tanto rir, de tanto... Enfim, cara, eu acho que eu já falei demais. Eu vou encerrar por aqui, Beck, te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, pelo carinho, pela amizade.
convidar a todos, e você também, para o nosso último encontro dessa série, que acontece na terça-feira que vem, às 5 da tarde. Para encerrar essa série, esse encontro vai ser também muito especial, porque eu contarei, né, estará do meu lado o meu irmão, o Bruno Nunes, e ele vai ter vou ter a oportunidade pela primeira vez participar de um encontro com ele. A gente vai ter um enfoque bem direcionado para concursos, já que o Bruno, desde o início, ele estudou para concurso, ele trabalhou para concurso, passou em diversos concursos, então vai trazer um pouquinho da trajetória aí do dia a dia desse personagem, né? E para quem quer essa carreira de concursos, eu acho que vai ter algumas dicas interessantes. Beck, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos na próxima semana, sempre na terça-feira, às 5 horas, e assim a gente encerra este encontro com o Becláudio Oliveira Silva. Muito obrigado, meu amigo. A todos, um forte abraço. Até a próxima. Até a próxima.